Oi, pessoal. A gente vai ver agora nossa aulinha de noções de vulnerabilidade e fatores de risco. Então, como eu falei para vocês lá no plano de aula, era importante que vocês fizessem umas reflexões. Então, isso daqui nós vamos definir e nós vamos trabalhar com as leituras. Então, o conceito de risco, o conceito de vulnerabilidade e qual a relação entre eles e os grupos de maior vulnerabilidade ou risco. Então, é isso que a gente vai discutir lá na nossa aula ao vivo, tá? De longe, mas juntos. Então, é importante que vocês façam essa reflexão. Antes da gente continuar aqui, então, dá uma paradinha no vídeo, lê o texto e aí faça as perguntinhas para a gente discutir depois, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente vai lembrar é lá das aulas de modelo explicativo, porque para a gente entender o que são fatores de risco, como eles são e quais são, é importante a gente conhecer aquele modelo explicativo da história natural da doença, porque é o estudo dos elementos que compõem a doença e a saúde é que faz a gente entender quais são os fatores de risco, porque uma vez que eles são detectados, a gente consegue avaliar o grau, e aí a gente pode dizer como os seres humanos coletivamente estão submetidos a esses fatores de risco. A gente está vendo isso muito bem claro agora com essa nossa pandemia, né? Quem são os grupos de risco? Quais são as características que fazem com que eles sejam considerados, então, grupos de risco, tá bom? E aí, a gente conhecendo, a gente tem condição de fazer estratégias de prevenção específicas para a situação que se apresenta, né? E aí, estas estratégias, elas são direcionadas basicamente para 4 situações. Primeiro, é a promoção da saúde. Então, o que é promoção da saúde? É a gente fazer atividades, é a gente trabalhar com uma atenção que trabalhe no sentido de fazer com que a saúde das pessoas melhore, tá? A gente não está trabalhando com doença. Então, o foco da promoção de saúde, ele é na saúde. E aí, a partir daí, a gente manter a saúde das pessoas. Então, a partir do momento em que a gente consegue focar na saúde, promover saúde, a gente também tem que trabalhar com a manutenção dessa saúde. Então, a gente tem políticas de alimentação saudável, sem nenhuma pretensão de prevenção de doença alguma. Por exemplo, é uma ação de promoção de saúde e fazer com que as pessoas consigam manter isso, faz parte da manutenção da saúde. Uma outra direção para as intervenções em cima dos fatores de risco é a detecção dos problemas, gente, tanto no corpo físico quanto no ambiente, para evitar as doenças. Então, a gente consegue fazer uma detecção precoce, que a gente chama, depois vocês vão ver. Lá mais para frente, a gente vai trabalhar com níveis de prevenção e níveis de atenção em saúde, tá? Então, é importante que a gente não consegue eliminar todos os problemas de saúde, mas nós conseguimos, quando não prevenir, a gente consegue detectar, ou a gente pode detectar tão logo ele ocorra, para a gente mitigar, para a gente diminuir os danos. E, lógico, a prevenção de doenças, né? Então, vamos falar agora um pouquinho, como eu já falei, então, os agravos, né? Então, a gente reconhecendo quais são esses fatores, a gente vai conseguir ter medidas de caráter tanto individual quanto coletivo, para a gente ter uma manutenção e recuperação do viver saudável, tá? Então, quando a gente classifica os fatores de risco, né, a gente entende que estamos trabalhando com modelos de saúde, modelos de processo de saúde e doença multicausal. Então, a gente sabe que vários fatores eles podem ser predisponentes para a gente sair de uma relação de transcendência, que é o que a gente chama de relação de saúde, para uma relação de interdependência, que é o que a gente chama de relação de doença. E aí, para níveis pedagógicos, a gente tem classificações, mas não significa que eles sozinhos são suficientes para fazer isso. São essas classificações que nós vamos ver agora, tá? Então, nós temos fatores relacionados ao indivíduo, ao homem enquanto espécie, ao nosso biológico, né? Então,
existem fatores existem situações biológicas que são específicas da nossa espécie, que só o fato delas existirem, elas vão fazer com que a gente seja grupo de risco. Então, por exemplo, idade. A idade é fator de risco para uma série de coisas. Então, por exemplo, osteoporose, hipertensão, diabetes, né? As doenças da senilidade. O sexo também ele pode ser o fato, por exemplo, de homens e mulheres terem diferentes doenças. Então, existem doenças que podem ser mais frequentes em uma população por características biológicas, tá? E aí isso entre o fator hereditário, entre o fator genético e tudo mais. Então, o fator relacionado ao indivíduo é aquele fator que só o fato da gente ser humano, a gente ter características biológicas que nos predispõem a determinada doença, nos coloca em grupo de risco. Tá? Inclusive, gente, uma doença, a própria doença, ela pode ser um fator de risco, tá? Aí nós temos os fatores que fazem a força da indivisível relação entre o corpo biológico e a mente. Aí a gente está falando de características de personalidade, tá? Como agressividade, raiva, comportamento. Então, existem algumas doenças, algumas situações que elas são psicossomáticas. São aquelas que a gente tem uma relação muito forte entre o corpo e a mente, e eles podem causar doença. Sabe aquela famosa tendência ao isolamento, a tendência a ter tal coisa? É o fator de risco que a gente está falando aqui agora. Existem também os fatores que se relacionam ao estilo de vida e às condições de vida do indivíduo ou da coletividade. Então, a gente está falando aqui, nesse momento, a gente está falando de educação, de crença, de hábito, de cultura, de como eu me relaciono com o meu corpo, né? Então, se eu fumo, se eu pratico exercício físico. Então, a prática de saúde que vem toda influenciada pela educação, pela minha crença e pela sociedade em que eu vivo, ela está classificada aqui dentro desses fatores de risco, tá? E os fatores relacionados às condições de habitação, alimentação, transporte. Aqui a gente está falando já na questão política mesmo, né? Na questão do nosso poder de compra. Então, quando a gente fala de habitação e de alimentação, aqui eu já não estou falando mais de alimentação saudável. Estou falando da minha condição de ter essa alimentação saudável. Estou falando aqui de transporte e acesso ao serviço de saúde. Isso aqui é fator de risco e vulnerabilidade, mas social, né? Então, a gente está falando dentro dos determinantes socioeconômicos para a ocorrência da doença, tá? Ainda temos os fatores características de agressores que atuam no ambiente. Então, eles podem ser químicos, físicos e sociais, tá? Então, o que é isso? O que funciona isso? A poluição é aquela questão mais ambiental mesmo, né? Então, a poluição, a gente está, sei lá, exposto a um determinado químico, a questão dos agrotóxicos, tudo isso, eles estão dentro desse grupo aqui de fatores de risco. Agora que a gente já sabe quais são os fatores de risco, o que é vulnerabilidade, como que a gente pode perceber, a minha pergunta fica assim, como que nós vamos perceber, como que nós vamos fazer isso para a gente conseguir verificar isso numa população? E para que a gente pode fazer isso, né? Para que a gente faz? Então, eu tenho aqui um esqueminha bem legal para vocês entenderem como que ocorre na prática. Então, nós temos os determinantes do processo de saúde e doença de uma população, que são aquelas situações, que são as informações da saúde e da doença numa determinada população. Para isso, a gente tem instrumentos de identificação de vulnerabilidades e potencialidades, tá? Esses instrumentos, eles vão gerar para a gente informações. Essas informações, elas vão
gerar indicadores de saúde, e esses indicadores eles vão gerar resposta política para a gente, programas e estratégias de ações regionalizadas. Um grande exemplo que a gente consegue ver é nessa nossa pandemia. Então, a gente tem, enquanto determinante do processo de saúde e doença dessa população nesse momento, nós temos grupos de pessoas que são consideradas populações de risco. Então, dentro da determinação do processo de saúde e doença dela, nós temos fatores de risco que a gente tem, que podem ser identificados por instrumentos tanto individuais quanto coletivos. E aí, sabe aquele boletim que a gente recebe, que a gente vê todo finalzinho de tarde? Ali são os indicadores de saúde. Então, eles nos dizem qual é a situação daquele momento. E aí, a partir daquela situação, a gente tem respostas políticas. Então, a gente recomenda isolamento social. Até esses dias a gente não tinha uma recomendação de uso de máscara de pessoas saudáveis, agora nós já temos, e por aí vai. Isso, gente, acontece para todas as situações de saúde, não só em momentos como esse, que são momentos que agora o exemplo ele está acontecendo na prática, tá? E aí a gente tem algumas formas da gente identificar essas vulnerabilidades e fatores de risco. Então, a gente tem como a gente identificar isso de forma individual ou de forma coletiva. As formas individuais são as entrevistas, o genograma, o ecomapa, aquela observação que a gente faz, você vê como que a pessoa se comunica verbal e não verbalmente e tudo mais. Isso daqui vocês veem nas disciplinas de cuidado, né? Todo mundo vai ver isso aqui na disciplina de cuidado, quem vai fazer semiologia, semiotécnica. Já o nosso foco vai ser aqui, nos instrumentos coletivos, que a gente tem a territorialização como uma das situações, um mapa falante e um mapa inteligente, tá? Mas isso é assunto para a próxima aula. Então, na próxima aula a gente vai explorar a territorialização, a gente vai entender como que o território funciona nessa situação, nesse momento. A gente vai falar sobre os instrumentos que são tão importantes para a gente poder reconhecer os fatores de risco, as vulnerabilidades de uma população e conseguir resolver os problemas de saúde conforme estão preconizados os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Então, até a próxima aula, um beijo e até mais.